A gente estava vendo, pessoal, como é que o clima se comporta no planeta, né? O que seria o clima, né? A gente estava até vendo a diferença entre clima e tempo, né? Que tempo seria o comportamento atual, né, da atmosfera? Seria o que está acontecendo ao vivo, né? Tipo, eu olhar para o céu e olho se está chovendo, olho se está nevando, olho se está fazendo sol, certo? Isso é o tempo, é o agora. E o clima é algo que demora mais para a gente construir, para a gente saber qual é o clima de um determinado local, né? Eu tenho que esperar mais ou menos de 30 a 50 anos para ver se nesse tempo, nesse período de tempo, fez mais frio ou fez mais calor, certo? Se tiver feito mais frio, eu posso dizer que o clima de Itaitinga, o clima de Fortaleza, é um clima frio, né? Mas se durante esses 30 ou 50 anos fizer mais calor, eu posso dizer que o clima de Itaitinga é um clima quente, certo? O clima vai depender de uma sucessão de anos, vai depender de vários anos, certo? É por isso que quando a gente vai ver logo em seguida sobre mudanças climáticas, por que que no jornal diz que o clima só vai mudar, eles dão previsão para o clima nos próximos 30 a 50 anos. Eles falam, não, o aquecimento global vai mudar a temperatura da Terra, vai aumentar a temperatura da Terra em 1 grau nos próximos 30 anos. Por que eles falam de um tempo tão longo? Porque é o clima, é mudança climática. Isso demora tempo, certo? Isso tende um tempo a demorar, certo? E a gente estava vendo na aula passada, né, que existem diversos fatores que podem mudar o clima no mundo, né? Diversos fatores que podem alterar a temperatura em locais diferentes no planeta, né? A gente viu, ó, que o primeiro seria a latitude, né? Vocês lembram da latitude? Quanto maior a latitude, né? Quanto maior a latitude, mais frio vai ser, né? A latitude vai começar a contar a partir da linha do Equador, certo? Então, se eu subir aqui, ó, for para o próximo trópico, essa latitude aqui vai ser maior. Vai ser de 45 graus. Se eu subir aqui mais, ó, essa latitude vai ser maior ainda, vai ser 90 graus. A mesma coisa vai acontecer no sul, ó. Se eu descer para o sul, eu vou aumentar a minha latitude, né? Ó. Vai ser de 45, 90. Então, por a Terra ser esférica, né, por ter essa esfericidade, a luz do Sol ela vai bater com maior incidência aqui na linha do Equador e com menos incidência aqui no norte e no sul, certo? Então, essas áreas aqui ó, vão receber menos luz do Sol e, por consequência, vai ser mais frio, certo? Então, quanto maior a latitude, mais frio vai ser nessas regiões do planeta. Por isso que aqui no Polo Norte e no Polo Sul neva, né? Aí um outro fator que a gente viu a altitude, né? A gente viu a altitude, que é diferente da latitude. A altitude, eu dei até o exemplo de Guaramiranga, né? Que Guaramiranga, mesmo estando no Ceará, né? O Ceará está próximo da linha do Equador. E quem está próximo da linha do Equador é mais quente, né? Por receber mais luz do sol. Mas Guaramiranga, mesmo próximo da linha do Equador, é mais frio do que Itaitinga, né? É mais frio do que Fortaleza. Por quê? Porque Guaramiranga está em cima de uma serra, né, pessoal? A gente viu na aula passada. E quanto mais alto, quanto maior a altitude, quanto mais alto for, menor vai ser a temperatura, certo? Menor vai ser a temperatura. A temperatura ela vai cair à medida que eu vá subir, à medida que eu subo na superfície da Terra, certo? Eu não sei quem mora em casa de 2 andares ou quem mora em prédio, mas você já sente uma temperatura menor, né? Você sente já um frescor maior quando você está no primeiro andar. Você está no segundo andar da sua casa, você já sente que lá é mais frio do que você estando no solo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Você estando no segundo andar, é um pouco mais frio, tem mais vento, né? Do que você estando no primeiro andar, certo? E se já faz diferença de um andar para o outro, imagina você em cima de uma serra, né? Sei lá, em Guaramiranga, a temperatura lá chega a 16, 15 graus, certo? Enquanto a temperatura mínima, né?
é de 15, 16 graus. Enquanto em Fortaleza e em Taitinga a temperatura mínima é 26, 27 graus, né? Tá tão próximo, né, Itaitinga de Guaramiranga, mas olha a diferença, 10 graus de diferença, né, de temperatura. Por quê? Porque Guaramiranga está em cima de uma serra, certo? Então, quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Certo, pessoal? Não confundam altitude com latitude, certo? São coisas totalmente diferentes. A altitude é a altura, certo? A altura do relevo aqui, ó, a altura da serra. E a latitude são essas linhas aqui, ó. São as linhas que cortam a terra, ó, certo? Então, quanto maior for a minha latitude, menor vai ser a minha temperatura. Quanto maior for a altitude também, ó, menor também vai ser a minha temperatura, certo? A gente mostrou até o exemplo aqui da África, né, ó, estando no mesmo local, né, ó, a gente está aqui é o Monte Kilimanjaro, né, que é um vulcão, e está bem próximo aqui da savana africana, ó, mas pela altitude, ó, por ser um relevo mais alto, ó, aqui neva, ó. A temperatura é bem menor do que nessa região aqui, ó. Aparentemente está bem próximo, né, ó. Era para tudo ser ter o mesmo clima, né, ter a mesma temperatura, mas por estar num relevo, né, ter um relevo mais alto aqui, ó, essa parte aqui vai fazer mais frio, certo? Eu estou falando rápido aqui porque a gente já viu na aula passada, né, isso. A gente viu também sobre pressão atmosférica, né, sobre a temperatura do ar, né, eu dei até o exemplo do ar condicionado, né, quando o ar ele é mais frio, ele é mais pesado, certo? Então, por o ar ser mais... Como? Tá na aula passada não, eu. Pois é, mas tem vídeos, viu, Gleidson? Tu pode dar uma olhada depois no vídeo. Aí eu explico bem Tá no melhor. Classroom? Tá, eu posso te mandar depois o link do vídeo. Tá certo. Beleza? Aí, pessoal, a gente também tem a temperatura do ar, né, que a gente estava falando, que quanto mais frio for o ar, mais pesado ele vai ser. Deu até o exemplo do ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele sempre vai estar num local mais alto, num ambiente, porque o ar frio, ele é mais pesado. Quando o ar sai do ar-condicionado, esse ar, ele desce, certo? Por isso que o ar-condicionado não é próximo do chão. Porque se o ar-condicionado o aparelho fosse próximo do chão, esse ar frio só ia esfriar essa parte do chão. Ele não ia esfriar o ambiente todo, certo? Por isso que o ar frio, o ar-condicionado, né, com o aparelho, fica nesses locais mais altos. E a alta temperatura, a gente fala que é baixa pressão, né? Deu até o exemplo lá do balão, que a gente esquentando o ar, né? Como é que as pessoas fazem aquele balão voar? Eles primeiro esquentam, né, o ar, eles têm um aparelho lá, tipo como se fosse um fogão, uma fornalha. Isso vai esquentando o ar, certo? Quando eu esquento o ar ele fica mais leve, certo? A temperatura do ar fica mais leve e o ar ele sobe, certo? O ar ele tende a subir, certo? É por isso que a gente consegue ver as pessoas fazendo paraquedismo, não paraquedismo, mas fazendo parapente, fazendo aqueles voos aqueles voos sem motor, ou de parapente, ou então de... Agora eu esqueci o nome do aparelho. Mas é aqueles aparelhos que a gente conseguiu... Vocês já viram de parapente, que as pessoas pulam de cima de uma serra, né? E vão conseguir planar. Como? Asa delta. Pronto, asa delta. Esse era o nome que eu tava... Aqueles voos de asa delta, né? Por que as pessoas... Por que quando aqueles caras pulam de asa delta de cima de uma parte alta, de cima de um pico, de cima de uma serra, por que elas não caem imediatamente, né? Por que a asa delta não cai de uma vez? Devido ao ar, certo? O ar quente, ele está subindo. A gente não consegue ver a olho nu, né, o ar quente subindo, mas existem aparelhos que conseguem medir aquele ar quente subindo. Por isso que quando a pessoa pula ali naquela asa delta, o ar quente joga a asa delta para cima. Não sei se vocês já viram um vídeo, quando a pessoa pula ali de cima da serra, ela dá uma subida.
Ela não sobe tanto, né? Mas ela dá uma subida e consegue ficar planando. Consegue ficar um bom tempo planando devido a isso, devido ao ar quente que joga a asa delta para cima, certo? Então, quanto mais quente for o ar, certo? Mais rarefeito ele vai ser. Quanto mais quente for o ar, mais leve ele vai ser. Quanto mais frio for o ar, mais pesado ele vai ser. Professor, mas o que isso interfere? O que isso tem a ver de ar quente e ar frio? Isso vai interferir na temperatura? Vamos ver agora se interfere. Ó, aqui é mostrando, né? Ó. O vento, pessoal, o vento, ele vai surgir a partir disso, ó. A partir da baixa pressão e alta pressão, ó. Alta pressão é quando a temperatura está mais fria, né? Quando as moléculas de ar estão mais juntas e isso causa mais frio. Baixa pressão é quando a temperatura está mais alta, certo? E o ar ele sobe. Então, o que é o vento? O vento, pessoal, é essa compensação. É quando o ar frio tenta esfriar o ar quente, certo? É quando o ar frio ele vai se locomover para onde está o ar quente, certo? Isso acontece muito quando está num dia muito quente, certo? Até acho que os pais e a mãe da gente, né, fala, hoje está muito quente. Eu acho que mais tarde vai chover. Não sei se alguém já ouviu falar isso. De como é que pode? Se está muito quente e mais tarde vai chover. Não era para ser o contrário, não. Não era para estar num dia muito frio e mais tarde chovesse. Por que dizem isso? Ó? Devido a esse processo aqui, ó. Quando está muito quente, tem muito ar subindo, certo? Tem muito ar subindo e formando nuvens. Quando esse ar sobe, esse ar ele vai se resfriar, ó, pela baixa temperatura que vai ter, certo? E quando eles se resfriam, pode ser que aconteça uma chuva. É aquela chuva de fim da tarde que a gente chama. É uma chuva que dura pouco tempo, certo? Mas vai acontecer por isso, devido à baixa pressão, certo? Passou muito o dia quente. Esse ar ele subiu, formou essa nuvem e essa nuvem fez essa chuva. É uma chuva que ela é chuva de fim de tarde, certo? O vento vai acontecer também, ó, dessa forma aqui, pessoal, ó. Certo? Por que de manhã a gente quando está na praia, a gente consegue sentir aquele vento com uma certa força, né, com uma certa intensidade? Até falei na aula passada, né? Por quê, ó? Porque o sol, ele vai esquentar mais rápido o continente, né? Vai esquentar mais rápido a rocha e vai esquentar com menos tempo, vai demorar mais a esquentar o mar, certo? Então o que o vento é? Ó? É o ar frio indo para o ar quente, certo? É o ar frio tentando se locomover para o ar quente, certo? É tanto quando a gente vai na praia, né? Meio-dia está muito quente, mas quando a gente entra no mar, o mar ainda está frio, né? A água ainda está fria. Por quê? Porque o sol demora a esquentar o mar, demora a esquentar a água, esquenta mais rápido a terra, certo? E à noite já é o contrário. Ó. Como a terra esquenta mais rápido, ela também vai esfriar mais rápido, certo? E o mar não. O mar, como ele demorou a esquentar, demorou o dia todo a esquentar, ele vai demorar mais 12 horas para conseguir esfriar. É por isso que, eu não sei se vocês já foram para a praia à noite, mas quando a gente entra na praia à noite, dentro do mar, a água está quente. Né? Por quê? Porque ela passou o dia esquentando e vai demorar a esfriar. Aí o vento já é diferente, ó. O vento já é do continente para o mar. Por quê? Porque é do local mais frio para o local mais quente, certo? Isso a gente chama de brisa. Então, o que é o vento? O vento é isso, é o deslocamento do ar mais frio para o local mais quente, certo? Então o vento ele vai sair de um local mais frio e vai para um local mais quente, certo? A gente pode ver isso aqui, ó, a nível global, pessoal. Ó. A nível global, certo? Que a gente chama de massas de ar. Certo? A gente pode ver isso aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês
em nível global. Ó. Isso aqui é o que seria a massa de ar? Ó? A massa de ar é o deslocamento desse vento, ó. Certo? A gente consegue ver aqui, ó, que existem diferentes massas de ar no planeta, ó. Certo? Então, essas massas de ar são as massas de ar do ar mais frio se deslocando para o ar mais quente, ó. Eu não falei, né, que em altas altitudes a massa de ar, altas latitudes, né, a massa de ar não é mais fria, o clima não é mais frio, então o ar vai ser mais frio. Então o ar, ó, ele vai para onde, ó? Para o local mais quente, ó. Certo? O ar, ele está indo para o local mais quente, certo? Essa zona aqui, ó, que a gente chama de zona de convergência intertropical, é o que vai causar chuvas aqui no nosso país, certo? Aqui no Brasil e principalmente aqui no Ceará, certo? Então, as massas de ar, elas vão se locomover aqui na Terra, ó, de diferentes formas, ó. É do local mais frio para o local mais quente, só que a rotação da Terra, né? A Terra ela está girando, né? 24 horas por dia. Isso aqui também vai interferir nas massas de ar, certo? E existem diferentes tipos de massa de ar, ó. A principal que a gente conhece é a ZCIT. Não sei se vocês já ouviram falar da ZCIT. Não sei se vocês já ouviram falar da ZCIT, mas ela passa muito no jornal, né? Que essas duas massas de ar aqui, ó, quando a massa de ar fria e a massa de ar quente, né? A massa de ar quente é a vermelha, né? A massa de ar fria é a azul. Quando elas se encontram, certo? Quando duas massas de ar vão se encontrar, isso aqui vai causar a chuva, certo? Isso causa a chuva. Ó. A nível global, a gente consegue ver essas duas massas de ar, ó. Essas duas nuvens aqui se encontrando, ó. Certo? E isso daqui é o que vai causar a chuva, principalmente aqui na região nordestina, certo? Essas massas de ar aqui, elas só vão se encontrar durante 3 meses por ano, certo? Elas só vão se encontrar nessa região aqui durante 3 meses por ano, certo? É o que vai causar a quadra chuvosa aqui no Ceará. É o que vai causar a chuva de fevereiro, março e abril, certo? Aí, as massas de ar, o que são as massas de ar, né? São os elementos mais importantes que vai explicar as mudanças no comportamento e nos fenômenos atmosféricos. É o que vai explicar por que determinada semana faz mais frio, por que determinada semana está chovendo, por que determinada semana está fazendo mais calor, certo? Por que tem essa interação do clima, certo? No mundo, existem as principais massas de ar, que são o quê? Ó? A massa equatorial continental, tropical, equatorial atlântica. Aí ela vai mostrando, ó, essa massa equatorial, a quente e úmida, tem a quente seca, a quente e úmida, certo? Existem diferentes tipos de massa de ar. Isso, ó, vai alterar no clima do Brasil, ó. Dependendo do tipo de massa de ar que tiver numa região do Brasil, ó, a gente vai ter diferentes tipos de clima, ó. O clima 1 aqui, ó, na Amazônia, é um clima equatorial, né, que é um clima mais chuvoso. Clima 2, ó, é o clima tropical, certo? Isso aqui são diferentes massas de ar que estão atingindo. A região sul, ó. Por que na região sul também faz tanto frio? Ó? Porque ela tem muita interferência de uma massa de ar. Eu queria até que vocês assistissem o jornal hoje, que mostra essa massa de ar vindo do sul, certo? Essa massa de ar vindo do Polo Sul, essa massa de ar ela é mais fria, certo? Ela é mais pesada. Então, se ela é mais fria, quando ela chega em um determinado local, ela vai esfriar esse local, certo? Então, as massas de ar, pessoal, ela vai interferir diretamente no clima do Brasil. A gente consegue ver que o Brasil, ó, ele tem diferentes tipos de clima. Ó. Ó, aqui, ó, a gente tem o tropical atlântico, né, ó, que aqui vai ser interferido pelas massas de ar que vem do oceano, certo? Tem o subtropical, que vem da região sul. Tem o equatorial, que vem da região norte, certo? Que é um dos climas mais chuvosos. Ó, aqui mostra um pouco das massas de ar, ó. No verão, ó. Olha como é que a massa de ar ela vai interferir, ó. Certo? A massa de ar, de novo repetindo, né? É o deslocamento
dessa massa, é o deslocamento do ar, né, nessas regiões, ó. Então o ar ele pode ser mais quente ou pode ser mais frio. Aqui a gente consegue ver que o ar ele é mais frio. Se o ar for mais frio, quando ele chegar nessa região aqui, ó, ele vai esfriar, certo? Se o ar for mais quente, quando ele chegar nessa região aqui do Nordeste, essa região aqui ela vai esquentar também, certo? E no inverno, ó, como se comporta de diferentes formas, né? Ó, essas massas de ar, certo? E aqui mostra a temperatura nos climas, ó. No clima equatorial, ó, lá no Amazonas, ó, aqui está mostrando esses gráficos, aqui é a temperatura, certo? E aqui é a quantidade de chuvas que tem, ó. A gente consegue ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no Nordeste, que no Nordeste, ó, só em determinados períodos do ano, ó, que vai chover, vai ter um maior índice de chuva, ó. Lá no Amazonas, ó, chove quase que o ano todo, né, ó, do mesmo jeito, certo? Isso aqui vai ter uma interferência muito grande dessas massas de ar, certo, pessoal? E aqui mostra o clima no mundo, ó. Os climas mais quentes, ó, relembrando, ó, por que os climas mais quentes são nessa região aqui, pessoal? Alguém pode responder, ó? Por que nessa região aqui da linha do Equador e nesses trópicos aqui, ó, o clima é mais quente no mundo? Pergunta de prova. Hein, pessoal? Vamos lá, pessoal. Por que nessa região aqui do planeta é mais quente? Hein, pessoal? Alguém? Anne, Ângela, Clécio. Vamos lá? Por que nessa região aqui do planeta, ó, principalmente aqui na linha do Equador, ó, eu sei que vocês sabem responder. Acabei de falar. Tem um clima mais quente. Em qual parte? Nessa região aqui do meio do planeta, ó. Por que nessa área aqui do planeta é mais quente do que nessa área aqui de cima? Porque ela está mais embaixo? Por estar numa latitude mais baixa, né? Mas por que ela é mais quente? Por que na latitude aqui mais baixa é mais quente? Por que vocês acham que aqui é mais quente do que no Polo Sul e no Polo Norte? Hein? Vocês lembram que eu falei lá disso daqui, ó? O Clássico botou aqui por causa das massas de ar. As massas de ar vão interferir muito, né? Mas as massas de ar, elas já são a consequência, viu, Clécio? A massa de ar, ela já é uma consequência do que, ó? Disso daqui, ó. Certo? Então, se cair numa prova explicando por que na linha do Equador é mais quente do que no Polo Sul e no Polo Norte, é justamente por isso daqui, ó. Por a Terra ser redonda, né? A Terra ser esférica, a linha do Equador ela é mais próxima do Sol do que o Polo Sul, do que o Polo Norte, né? E o Polo Sul. E por ser mais próximo, os raios solares vão chegar primeiro aqui na linha do Equador, certo? E, por consequência, vai ser mais quente, certo? A Terra vai receber muito mais energia do Sol, muito mais luz do Sol, nessa parte central do planeta. Na parte de cima, o Sol ele já vai atingir com a menor intensidade. Ó. Por isso que faz mais frio, certo? Então, quando o Sol ele atinge aqui na linha do Equador, vai ser mais quente. E por ele aquecer mais o planeta, essas massas de ar que vão sendo criadas vão ser mais quentes, certo? A massa de ar já é uma consequência disso, já é uma consequência de áreas do planeta de ter áreas do planeta mais quente e áreas do planeta mais frio, certo? É por isso que quando vocês virem, vai existir a massa de ar polar,
certo? Vai passar no jornal ou vocês podem ver em outro local a massa de ar polar. Por que a massa de ar é polar? Porque a massa de ar ele vem do local mais frio. Ó. Aqui recebe pouca luz do sol e esse ar aqui é um ar mais frio, certo? Eu quero que vocês entendam, pessoal, que tudo é uma consequência, certo? Se um local ele esquenta mais, o ar, por consequência, vai ser mais quente, né? Se o ar é mais quente, esse ar ele é mais leve, esse ar ele sobe mais. Então aqui ele vai mostrar, ó, aqui ele está esquentando mais, certo? E aqui nessa região de baixo o ar é mais frio. Eu não falei para vocês que o ar frio ele vai para o local mais quente, né? O ar frio ele vai em direção do ar quente. Então é por isso que existe essa massa de ar aqui, ó. Essa região aqui é mais fria e ela tende a ir, ó, para os locais mais quentes do planeta, ó, que é a linha do Equador, né? Ó. Certo? E aqui, pessoal, ó, a consequência dessas massas de ar, ó, por existirem diferentes massas de ar, o clima vai ser diferente em locais diferentes no Brasil, certo? O clima vai ser diferente em diferentes partes do Brasil, certo? Vocês conseguiram entender? Certo, pessoal? Então vai ser por isso, ó. O Sol ele vai esquentar essa parte aqui da linha do Equador, certo? Entre os trópicos. Então, por consequência, ó, o que esse clima vai ser? Ó? Vai ser um clima mais quente, certo? No norte e no sul do planeta, ó, vai ser um clima mais frio, né? Por quê? Ó? Porque vai receber menos luz e menos calor do Sol, certo? Menos raios solares, né? Vai receber menos raios solares, certo? E nessa região aqui, ó, vai ser um clima mais temperado, né? É um clima mais ameno. Não é nem tão quente na linha do Equador e nem tão frio como é na linha, como é no Polo Norte, certo? Os Estados Unidos, é por isso que essa região aqui, ó, dos Estados Unidos, vai ter as 4 estações bem definidas, porque ele está na zona temperada, né? Não é nem tão quente, não está nem tão próximo da linha do Equador e também não é tão frio, não está tão próximo do Polo Norte, certo? Aqui é mostrando o deslocamento, ó, certo? Aqui vai mostrar um pouco das principais correntes de ar no mundo. Isso aqui não é nem tão importante vocês aprenderem cada massa de ar, mas é só para vocês verem como o planeta é dinâmico, certo? Como essas massas de ar são dinâmicas no planeta, ó. Olha como elas se deslocam. Elas se movimentam a nível global, né? Ó. Certo? Ó, mostrando aqui o que eu estava falando para vocês. Ó, isso aqui aparece muito no jornal, né? Na previsão do tempo. Ó, quando a massa de ar frio, ó, ela está subindo para o local onde está mais quente. Ó. Certo? Essa massa de ar frio, ó, ela vai se formar em locais mais frios, né, no Polo Sul, e ela vai subindo, certo? Por que ela vai subindo? Porque ela vai tentar compensar onde é o local mais quente. É o vento saindo do local mais frio para o local mais quente, certo? É por isso que essa massa de ar está subindo, porque ela está tentando ir para áreas mais quentes, para compensar essa temperatura. Então, o ar frio sempre vai se locomover onde está o ar quente, certo? E quando o ar quente e o ar frio eles se chocam, certo? Nessa região aqui, ó, ele vai formar nuvens, certo? E essa nuvem aqui é a nuvem que causa chuva, certo? Aí, pessoal, a gente também vai ver sobre alguns fenômenos climáticos, né? A gente vai ver sobre as ilhas de calor, certo? O que seria as ilhas de calor? A ilha de calor é quando isso aqui, pessoal, é formado pelo ser humano, certo? O ser humano ele vai causar algumas mutações no clima. O que eu mostrei para vocês é algo natural, certo? É algo que é a dinâmica do planeta Terra. A Terra ela gira naquela dinâmica, mas existem alguns efeitos que é o homem que causa no clima da Terra, certo? Existem alguns efeitos. Um dos efeitos que a gente consegue ver é a conhecida como ilha de calor, certo? Eu não sei se vocês vão para o centro de Taitinga,
Mas vocês não acham que o centro de Taitinga é mais quente do que o Jabuti? Alguém pode dizer isso? Ah, rapaz. É mesmo. Alguém pode falar assim, vixe, eu fui lá no centro hoje, o centro tá quente. Mas quando eu chego aqui no Jabuti, o Jabuti tá frio. Como é que pode? Ah, mas o professor disse que é mais quente, é mais frio porque tá na serra. Mas o centro de Taitinga não tá em cima de serra, né? E nem o Jabuti. Os dois estão na mesma altitude, mas o centro de Taitinga é mais quente do que o Jabuti. E é o que é 5 quilômetros no máximo, né, de distância. Por que isso vai acontecer, pessoal? Por que eu estou dando esse exemplo do centro e do Jabuti? Por que esse local é muito mais quente do que o Jabuti? Um desses efeitos, pessoal, é a vegetação, certo? Se um local, se uma cidade, se ela tiver pouca vegetação e tiver muita construção, certo? A construção, ela absorve esse calor, certo? O asfalto, ele absorve o calor, certo? Vocês conseguem ver, tipo, de noite, se eu pisar no asfalto de noite, o asfalto ainda está quente, né? Umas 6, 7 horas da noite, o asfalto ainda está quente, certo? Por quê? Porque a construção, ela absorve esse calor do sol. A vegetação não. A vegetação, ela não absorve tanto como a construção. E por esse local absorver tanto essa luz do sol, esse calor, isso deixa mais quente, certo? É por isso que quando a gente vai para o centro de Fortaleza, é muito mais quente do que eu estando nessa área aqui da Messejana. Por quê? Porque lá tem muito mais construção e tem pouca vegetação. Então lá vai absorver mais calor, certo? Lá vai ficar mais quente. Isso, pessoal, a gente chama de ilha de calor. Certo? Isso aqui é algo que o ser humano causou. Ó. Aqui está mostrando o município de São Paulo. Ó. Em São Paulo a gente consegue ver que tem áreas mais quentes e outras mais frias. Ó. Aqui está dizendo que na área rural, ó, onde não tem tanta construção, a temperatura é mais fria do que nessa região aqui. Ó. Por quê? Devido às construções. Certo? Ter mais construção e ter pouca vegetação, isso vai deixar o local mais quente, certo? Um outro fator é a inversão térmica, certo? A inversão térmica, ó, o que acontece? Ó? Existem diferentes tipos de ar. Ó. O ar frio, o ar quente e o ar mais frio, ó, certo? No fluxo normal, ó, o ar quente é para ele subir, ó, certo? Só que devido à poluição, certo? Devido à poluição que existe, ó, em vez do ar quente estar aqui na parte de baixo, ó, tá o ar frio. E se o ar frio estiver aqui nessa parte mais abaixo, acima aqui dos prédios, o ar frio, por ser mais pesado, pessoal, esse ar frio ele não tem como subir, certo? Então o ar frio ele vai tender a descer. Isso aqui acontece muito devido à poluição. Certo? A poluição ela faz essa inversão térmica. O normal é para ser ar quente e o ar frio e o ar cada vez mais frio, né? Ó. É para ser nesse sentido. Ó. O ar está aqui quente. Quando ele vai subir, o ar vai se resfriando até se tornar uma nuvem e chover, né? Mas com a poluição, ó, o ar frio ele inverte, ó. Ele fica nesse local aqui, ó. Ele não tem como mais subir porque o ar frio é um ar mais pesado. Certo? Aí existem outros fenômenos climáticos, né, como as monções, que são as grandes concentrações de chuvas em alguns locais do planeta. Certo? Aí, pessoal, na próxima aula, a gente vai ver o que é aquecimento global. Certo?